Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alicia e esse vídeo é uma continuação da aula de potenciação e radiciação. Só que agora a gente vai aprender um pouquinho de como simplificar e racionalizar raízes. E quando a gente fala de simplificar raízes, uma coisa muito importante é a fatoração. Como já tem um vídeo sobre isso, eu não vou aprofundar o assunto, mas fazendo um exemplo bem inicial, raiz quadrada de 4, provavelmente vocês já sabem que é igual a 2, certo? Mas como a gente faria isso usando fatoração? Tá aí a fatoração de 4, sabendo que é 2 ao quadrado. Então, no lugar de 4, vamos escrever isso, 2 ao quadrado. E dado o vídeo anterior, como é que a gente faz para passar dessa representação para a forma de potência? Lembrando que quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Só que 2 dividido por 2 é igual a 1 e 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, de fato, a gente saiu de raiz quadrada de 4 e chegamos a 2 usando fatoração. Só que esse exemplo é bem simples, né? Um número pequeno. E se fosse um número um pouco maior, tipo raiz quadrada de 576, como é que a gente faz usando fatoração? Já vou deixar aí a fatoração desse número. No final, a gente acha que é igual a 2 elevado a 6 vezes 3 ao quadrado. Então, vamos substituir 576 pela sua fatoração. Só que como o índice da nossa raiz é o 2, tudo que estiver sendo elevado a 2 vai poder sair da nossa raiz. Então, vamos ver se a gente consegue deixar tudo que está aqui dentro de uma forma elevada a 2. A gente pode escrever assim, ó, 2 ao cubo elevado a 2, porque a gente lembra de potência, que é só multiplicar os expoentes, vezes 3 ao quadrado, que já estava elevado a 2. Feito isso, tudo que está elevado ao índice da raiz, a gente tira de dentro da raiz, dessa forma, 2 ao cubo vezes 3, que vai dar 8 vezes 3, que é igual a 24. E, de fato, 24 ao quadrado é igual a 576. Mas, pô, meio chato ficar fazendo esse processo longo, né? Que bom que tem um jeito mais rápido de se fazer. Bom, o índice da raiz não é 2, então vamos procurar na fatoração duplas de números iguais. Bom, a gente tem essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. E depois disso, a gente sinaliza os números que estão em duplas. 2, 2, 2 e 3. Agora, esses números que a gente acabou de sinalizar, nós vamos multiplicar já fora da raiz, que no caso vai ser o quê? 2 ao cubo vezes 3, certo? E já vimos que isso dá 24. Ou seja, fazendo dessa maneira, a gente acaba achando o que a gente quer muito mais fácil. Mas agora, e se fosse um índice diferente, tipo raiz cúbica de 576, como é que a gente vai fazer? Do jeito tradicional seria reescrevendo 576 usando a sua fatoração e tudo que a gente conseguir elevado ao mesmo número que é o índice da raiz a gente joga para fora, que no caso é apenas o 2 ao quadrado, certo? Daí teríamos que a raiz cúbica de 576 é igual a 4 vezes a raiz cúbica de 9. Mas fazendo agora do jeito mais rápido. O índice da raiz não é igual a 3? Dessa vez vamos procurar trios de números iguais na fatoração. Temos ali um 2, outro de 2 e não tem mais. Infelizmente, só temos dois números 3 aqui, não dá para fazer um trio. Então, quem são os números que vão ser multiplicados fora da raiz? O 2 vezes 2, que dá 4. E o que não estava em trio continuou dentro da raiz. No caso, era o 3 vezes 3, que dá 9. Foi, gente. Outro exemplo, raiz quadrada de 480. Tá aí a fatoração. Vamos fazer logo do jeito mais rápido. O índice da raiz não é 2, então vamos procurar duplas de números iguais. Temos esses dois aí, então apenas 2 vezes 2 vai para fora. E esses três números que não estavam em duplas continuam dentro da raiz. Logo, a raiz quadrada de 480 é igual a 4 vezes raiz de 30. A gente só multiplicou. Então, para a gente não esquecer, os números que estão em grupo, que depende do número do índice da raiz, eles vão para fora da raiz. E os números que sobrarem continuam dentro da raiz, beleza? Agora, uma observação. A gente estava vendo que quando o expoente era igual ao índice, a gente podia tirar da raiz, certo? Então, nesse caso aí, a gente poderia fazer isso, tipo deixando 2 mais 5, que é igual a 7? Infelizmente, a gente não pode fazer. Quanto realmente daria isso? Não seria a raiz quadrada de 4 mais 25, que é igual a raiz quadrada de 29, que nada tem a ver com 7. Então, essa ideia de que quando o expoente é igual ao índice da raiz a gente pode tirar, só serve em casos de multiplicação e divisão. Falando nisso, vamos ver um exemplo de divisão.
raiz quadrada de 36 dividido por 245. Está aí a fatoração do 36 e do 245. Vamos substituir eles pela forma fatorada. E como é o caso de multiplicação e divisão, a gente pode tirar todo mundo que tem expoente igual ao índice, que no caso é 2. Vamos ter 2 vezes 3 dividido por 7, e o 5 ele vai continuar ali dentro da raiz. Isso vai dar 6 dividido por 7 vezes 1 sobre raiz quadrada de 5. Por que tirou a raiz do 1? Porque raiz quadrada de 1 é igual a 1. Multiplicação de frações, 6 sobre 7 raiz de 5. Mas e se por acaso esse aí foi o resultado que você achou fazendo uma conta lá na questão do Enem? E aí você olha as alternativas e nenhuma delas tem um radical no denominador da fração. Você errou a conta? Não, né? Se tiver feito tudo certinho. Então, o que a gente pode fazer? Quando você tem um radical no denominador, multiplicando, ou no caso sozinho, que seria a mesma coisa que multiplicar por 1, o que você faz? Multiplica o numerador e o denominador pelo radical. No caso, não é a raiz quadrada de 5? Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Isso vai dar 6 raiz de 5 sobre 7 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. E como é que a gente faz isso aí, ó? Não podemos escrever como raiz de 5 ao quadrado? E como é que a gente reescreve isso aqui em forma de potência? Lembrando que quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. E potência de potência, que a gente multiplica os expoentes, vamos ter 5 elevado a 2 sobre 2, que no caso é igual a 5 elevado a 1. Ou seja, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é igual a 5. Então, lá em cima, o que a gente vai ter? 6 raiz de 5 sobre 7 vezes 5. A gente acaba eliminando o radical do denominador, sem alterar o valor que a gente tinha inicialmente, beleza? Mais uma observação. Um outro jeito que a gente podia calcular raiz de 5 vezes raiz de 5 é o seguinte: como os índices são iguais, no caso seriam as duas com índice 2, a gente poderia simplesmente multiplicar os que estão dentro, encontrando então a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Como o expoente é igual ao índice, a gente podia retirar, encontrando 5. No caso mais genérico, como é que funciona? Quando a gente tem dois ou mais radicais de mesmo índice, que no caso desse exemplo é igual a i, a gente mantém o índice e multiplica os caras que estão dentro. Beleza? Mais um exemplo aí, ó. Raiz cúbica de 125 sobre 72. Já vou largando aí a forma fatorada. Como só tem multiplicação e divisão aí, tudo que tem expoente igual ao índice a gente tira da raiz. No caso, vamos ter 5 sobre 2 vezes raiz cúbica de 1 sobre 3 ao quadrado. Isso vai ser 5 sobre 2 vezes 1 sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado. Bom, dado o slide anterior, que era só a gente multiplicar em cima e embaixo pelo radical, vamos fazer isso para ver o que acontece. Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes ele mesmo, já que o índice é igual, né? A gente multiplica o que estão dentro, tendo 3 ao quadrado. E a gente pode reescrever dessa seguinte forma, né? Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. O que tem expoente igual ao índice vai para fora. Vamos ter 3 vezes raiz cúbica de 3. Só que isso não resolve o nosso problema. A gente vai continuar tendo um denominador com radical. Então, peraí. Vamos pensar um pouquinho. Para que a gente sumisse com esse radical, esse 3 ao quadrado aí, não seria muito bom se fosse 3 ao cubo, porque a gente ia tirar ele de dentro da raiz? Lembrando disso aí, ó, por que radical a gente poderia multiplicar para encontrar 3 ao cubo ali dentro da raiz? Concordam? Se a gente multiplicar por raiz cúbica de 3 elevado a 1, a gente não vai conseguir encontrar a raiz cúbica de 3 ao cubo? Lembrando que, como a gente ia multiplicar esses dois caras que têm a mesma base, a gente soma os expoentes, isso a gente viu na aula de potenciação. Se a gente fizer isso, a gente vai ter isso aqui, ó, que dá 5 vezes raiz cúbica de 3 dividido por 2 vezes 3, que no caso é igual a 6. Então, o que a gente realmente faz quando a gente tem um radical no denominador e a gente quer tirar ele? Por exemplo, a gente tem essa fração a sobre raiz de índice i de b elevado a e. É qualquer um expoente. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo radical com o mesmo índice, com a mesma base. Só que agora o expoente vai ser quem? A quantidade que falta para alcançar o valor do índice, como a gente fez aqui, ó. Não faltou 1 para chegar a 3 ao cubo?
já que o índice era igual a 3, que seria só fazer o índice menos expoente. E quando a gente tem um caso assim, tem um radical e tem a soma ou uma subtração de um outro número qualquer, como é que a gente faz para sumir com o radical do denominador? A gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo denominador com o sinal trocado da raiz. Como assim? Qual é o sinal da raiz aqui, no caso? Não é mais? Vamos colocar, então, menos. Vamos multiplicar em cima e embaixo por menos raiz quadrada de 2 mais 3. A gente faz a distributiva. Ficaria 5 vezes menos raiz de 2 mais 5 vezes 3, que dá 15. Ou então a gente poderia só deixar o 5 em evidência. E no caso eu só troquei a ordem. Botei 3 menos raiz de 2 para ficar mais bonitinho. Dividido por... Vamos ver quanto é que vai dar isso aí, ó. Raiz de 2 mais 3 vezes menos raiz de 2 mais 3. Vamos fazer a distributiva. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3 vai dar mais 3 raiz de 2. Agora, fazendo a distributiva ali, ó. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. 3 vezes 3, mais 9. Isso aqui é a multiplicação de raízes com o mesmo índice, a gente multiplica o que está dentro, né? Esses dois caras aqui, tá vendo que eles são iguais, só que com sinais diferentes, eles vão ser anulados, né? A soma deles vai dar 0. Então, no final das contas, vamos ter o quê? Menos raiz de 2 ao quadrado mais 9. Isso vai ser menos 2 mais 9, que é igual a 7. Então, o nosso denominador vai dar 7. Saímos disso aqui para chegar a 7. Outro exemplo. 3 raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 5. Dessa vez, o sinal do radical é negativo. Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por isso aqui com o sinal trocado, que no caso vai ser mais. Vamos multiplicar, então, por 1 mais raiz de 5 em cima e embaixo. Aplicando a distributiva, isso vai ser 3 raiz de 2 vezes 1 mais 3 raiz de 2 vezes raiz de 5. Como são índices iguais, a gente multiplica os que estão dentro. E o denominador, fazendo a distributiva também, a gente vai achar 1 menos 5. Isso vai dar, então, 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 10 sobre menos 4. Show? De uma forma geral, como é que a gente faz? A gente tem uma fração com denominador, que é um número somado ou subtraído a um radical. Pode ter sido escrito dessa forma aí, invertido, não tem problema. O que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo pelo denominador, só que com o sinal da raiz trocado. Se era positivo, a gente multiplica com o sinal negativo e vice-versa. E por esse vídeo é só, gente. Tentem treinar um pouquinho o que a gente viu nesse vídeo, beleza? Tchau!